Hoje nós vamos falar sobre a Supercopa do Brasil 2024, disputada entre Palmeiras e São Paulo, jogo que terminou empatado no tempo regulamentar e onde o Palmeiras acabou sendo derrotado nas penalidades. E a gente vai falar um pouco sobre esse jogo, tudo o que aconteceu, o que a gente pode tirar de bom e de ruim. Antes, um breve recado para você que está vendo aqui pela primeira vez o canal. Você pode se inscrever para receber mais conteúdo. E se você gostar do vídeo, deixe seu like que você me ajuda bastante. O canal tem crescido bastante ultimamente, graças a vocês que têm dado essa força. Valeu? Agora vamos lá, vamos falar da partida. O resultado você já sabe, o Palmeiras acabou perdendo nos pênaltis. Eu queria abordar um pouco alguns pontos aqui. O Palmeiras não fez um jogo ruim. O São Paulo também não fez um jogo ruim, foi um jogo muito disputado de parte a parte, como a gente já havia previsto que deveria ser mesmo. Ambas as equipes pareceram ter muitas preocupações defensivas e tem uma coisa interessante aqui. O Palmeiras parece ter aprendido com alguns erros que cometeu no passado, jogando contra o São Paulo, e a mesma coisa vale para o São Paulo. E dentro das possibilidades das duas equipes, a gente colocava aqui anteriormente o Palmeiras com um leve favoritismo, né? Talvez um pouco melhor, ali um time mais entrosado, e se demonstrou isso ao longo da partida como um todo. Até os primeiros 30 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras já tinha tido 3 chances interessantes de gol. Criou uma oportunidade com o Rony, criou uma oportunidade com o Mike, criou uma grande oportunidade com o Mike, e criou uma oportunidade com o Rafael Veiga também, num desvio de cabeça que teria vencido o goleiro, caso fosse direcionado corretamente ao gol. Já o São Paulo conseguiu chegar uma vez num lance do Nicão, uma finalização que obrigou o Everton a fazer uma boa defesa, e o primeiro tempo, em termos de chances, se resumiu a isso. Mas o Palmeiras entrou ligado no jogo, como havia alertado aqui anteriormente, e conseguiu neutralizar um pouco o meio de campo do São Paulo, então não foi um jogo muito criativo de parte a parte. O Palmeiras teve algumas chances em transições rápidas, mas também construiu quando teve a bola. Então a dinâmica do jogo ficou mais ou menos assim. O Palmeiras tinha um pouco de bola mais no campo de ataque, domina a bola, cria uma chance. Enquanto o São Paulo só tinha posse de bola mais no campo defensivo, e em algum lance mais esporádico, principalmente se aproveitando de erros da defesa do Palmeiras, saída de jogo errado, passes errados, né, uma afastada ali errada, acabou criando as suas chances a partir daí. Isso é uma tônica que acabou se repetindo ao longo de toda a partida, mas o Palmeiras levemente superior. Na segunda etapa, o jogo ficou mais complicado para as duas partes e o jogo ficou mais amarrado, com menos chances claras de gol. O São Paulo acabou tendo uma num lance do Everton, que saiu jogando errado, deu um chutão para cima ali, que resultou numa finalização perigosa do Caleri. Mas para além disso, o jogo só ganhou um pouco mais de contorno, assim, de um time dominar o outro, quando o Palmeiras realizou algumas substituições. Teve a entrada do Aníbal Moreno, a entrada do Gabriel Menino, que entrou bem na partida também, e ali o Palmeiras ganhou volume, corpo e conseguiu uma consistência na retomada de bola muito interessante. Então o Palmeiras deu o ataque, perdia a bola e recuperava logo na sequência e mantinha a pressão rondando ali a área são paulina. Mas infelizmente isso aconteceu por poucos minutos, porque essa alteração foi feita já bem para perto do final do jogo mesmo. Então o Palmeiras não conseguiu tirar muito proveito disso. Mas se o jogo tivesse uma prorrogação, eventualmente, o que não é o caso, né? O regulamento prevê que vá direto para os pênaltis, então não teve como tirar muito proveito disso, a não ser que a substituição tivesse sido realizada antes. Em outras palavras, o Palmeiras fisicamente ao final da partida parecia estar melhor do que o São Paulo, mas não teve como se aproveitar. Agora, apesar do 0-0, um jogo truncado, disputado, o Palmeiras teve alguns destaques. Eu diria que o Mike foi o principal jogador do Palmeiras em termos de produção ofensiva. Ele que não é necessariamente o jogador que tem essa tarefa, né? Mas ele acabou sendo muito mais perigoso do que Rony, do que Veiga e derivados. E o fato do Mike ter jogado tão bem é o motivo de eu acabar não reclamando hoje dessa dupla de laterais pela direita que o Palmeiras faz, que não me agrada há muito tempo. Assim como o deslocamento do Marcos Rocha aqui na defesa também não é um negócio que eu vejo dar muito certo. Essa dobradinha de laterais pela direita parece que tira um pouco da capacidade criativa do time por alguns motivos que eu quero abordar um outro dia, num outro vídeo, para a gente não ocupar tanto tempo desse agora. Enquanto defensivamente eu sinto que o Marcos Rocha esteve bem abaixo, quando o São Paulo conseguiu alguma coisa, foi jogando em cima dele. O Piquerez fez uma partida abaixo daquilo que eu esperava também. E a dupla de zaga, essa sim foi boa. Murilo e Gustavo Gomes, ao longo dos 90 minutos, foi de um outro nível. O Gustavo Gomes colocou o Caleri no bolso, né? Como o pessoal diz, o Caleri não viu a cor da bola, não ganhou uma disputa. O Gomes neutralizou completamente o atacante são paulino. Foi uma grande atuação do zagueiro paraguaio. Porém, na disputa de pênaltis, aí o Murilo acabou tendo um revés ali, ele perdeu a sua cobrança, e o que resultou na derrota do Palmeiras também, né? Foi o primeiro pênalti perdido. Mas se a gente levasse em conta só os 90 minutos, o Murilo fez uma boa partida, chegou a participar até de algumas criações ofensivas, mas infelizmente os destaques param muito por aí, né? O Veiga teve uma partida um pouco apagada, o Rony disputou bastante, é verdade, mas ele tem as suas dificuldades de sempre, uma que me incomoda muito, é o fato dele não saber se posicionar muitas vezes. Então o Palmeiras, quando sai em contra-ataque, retoma a bola e vai construir uma jogada, ele acaba obrigando o meia a manter a posse de bola em vez de realizar o passe, porque ele está em posição de impedimento. E isso atrasa o lance, porque o meia vai segurando a bola, esperando ele ter condição, enquanto isso a zaga do outro time vai se recompondo, os jogadores vão cercando quem tem a posse da bola, dificulta um pouco a vida, né? Se ele tivesse um pouco mais de leitura do posicionamento dos zagueiros, ele conseguiria aproveitar melhor a sua velocidade.
O Endrick nessa partida teria sido um espetáculo, né? Imagino eu. Dado espaço nas costas da defesa do São Paulo e o poder de explosão, de arrancada que ele tem. Teria sido um jogador de muito proveito, mas infelizmente ele está servindo a seleção pré-olímpica. Fazer o quê, né? Quem é que explica uma coisa dessas? Por parte do São Paulo, o Wellington Rato fez uma partida ali, causou um pouco de trabalho para a defesa do Palmeiras, conseguiu criar algumas oportunidades, mas também muitos jogadores apagados, né? O Luciano bem mal, não que ele seja um grande jogador, mas jogou mal essa partida. O Nicão também não se aproveitou muito bem das suas chances. O Caleri, como eu falei, sumiu, foi engolido pela zaga do Palmeiras. E no fim das contas, o balanço que a gente faz é que as duas equipes, do ponto de vista ofensivo, tiveram seus deméritos, né? Não foi uma grande partida brilhante de nenhuma das duas partes. Mas como eu mencionei anteriormente, pessoal, assim como esperado desde antes do apito inicial, o Palmeiras teve mais domínio de jogo, embora não tenha conseguido converter isso em tantas chances de gol. Teve mais do que o São Paulo, é verdade, seja com cabeceio, finalização de fora da área, algumas jogadas no primeiro tempo ali também, mas não resultou em gol, então a partida terminou em 0-0. Na cobrança de pênalti aí, bom, já não é a primeira vez que o Palmeiras perde uma disputa de pênaltis com esse mesmo elenco, esses mesmos jogadores que realmente não são grandes batedores, com exceção do Rafael Veiga, que bate bem realmente. Agora, os demais jogadores realmente não transmitem tanta confiança. O Gabriel Menino bateu bem. O Piquerez é um cara que geralmente bate até bem, mas nessa partida não conseguiu. O Gustavo Gomes seria provavelmente um dos próximos batedores se tivesse oportunidade, mas também não é assim um grande batedor. É só um cara que costuma bater. É mais uma coisa de frequência do que de qualidade. Então, assim, dependeria do Everton fazendo uma grande partida e defender cobranças. O que também não aconteceu, e também não é a primeira vez, né? O Everton na disputa de pênaltis acaba muitas vezes não tendo assim um bom desempenho. Alguns torcedores pegam bastante no pé dele por causa disso. Em termos de números, se a gente for analisar, ele não é mal, sabe? Ele se mantém numa média assim, do que os goleiros geralmente costumam fazer. Mas eu acho que o que chama atenção no Everton é que muitas vezes ele não só não defende, como ele não chega perto de defender. Então tem muito goleiro que toma o gol, mas ele tá ali na foto, né? Ele tá com o bração esticado lá tentando alcançar a bola e não consegue. O Everton, ele bola de um lado, goleiro do outro, bola de um lado, goleiro do outro. É muito frequente ele errar o canto. Isso pode ser uma leitura que ele faz, eu não sei se é um tipo de antecipação, ele dá o canto antes para o atacante e aí se antecipa um pouco na sua movimentação e entrega o canto para o atacante, e aí fica fácil do cara bater no meio do gol, ou tirar só um pouquinho para o lado contrário e fazer o gol. Então assim, o Everton não conseguiu defender nenhuma cobrança, enquanto o Palmeiras, com o Murilo, não bateu bem, foi uma cobrança mal batida mesmo, e o Piquerez tentou resolver na força ali, ele meio que baixou a cabeça e vamos lá! Deu uma paulada perto do centro do gol também e facilitou a defesa do goleiro do São Paulo. Então, por demérito dos batedores do Palmeiras, a vida ficou mais fácil para o adversário. E assim o Palmeiras acabou sendo derrotado. Supercopa do Brasil. Eu falei isso no meu vídeo anterior a esse. Quem ganha não pode se dar por satisfeito, porque a temporada não acaba aqui. E quem perde tem que saber que tem muita coisa pela frente. E digo o quê? Para o Palmeiras, principalmente, que deve ser provavelmente quem vai estar mais como protagonista das demais competições, é preciso ter atenções. Não em função desse jogo só em específico, claro que não. Mas essa temporada como um todo tende a ser mais equilibrada e mais difícil ainda do que foi a temporada passada. Dado o nível que as equipes estão chegando de estruturação, de elenco, tem mais gente chegando ao topo, né? Mais gente querendo brigar junto com os times que têm vencido nos últimos anos. Então o Palmeiras não vai ter vida fácil. Se vencesse a Supercopa do Brasil, teria assim uma medalha já no começo do ano para dizer que foi campeão de algo, mas mesmo que tivesse vencido, não é garantia de muitos resultados à frente, porque essa temporada tende a ser difícil. E o mesmo vale, obviamente, para o São Paulo, que acabou ganhando, mas acho até que tem menos chances nas demais competições do que o Palmeiras. Não precisaria ficar atento vezes 2. E tem uma última menção que eu queria fazer aqui, que não é nem um pouco honrosa, e faz tempo que eu não reclamo dessas coisas, né? Se vocês notarem, eu tenho ficado bastante quieto quanto a isso, mas dessa vez foi realmente muito ruim. São duas. Primeiro, a arbitragem do seu Braulio, que parece ter algum tipo de prazer em estragar o jogo, né? Desde o começo do jogo, uma arbitragem horrorosa, que a princípio parecia prejudicar mais o Palmeiras, mas aí com o passar do jogo ele começou a fazer isso com o São Paulo também, enfim. Ele não prejudicou os times, ele prejudicou o jogo em si. Foi uma coisa horrorosa, cartões amarelos bizarros, aquele monte de faltas por conveniência que são marcadas, o cara querendo mostrar presença, querendo ser protagonista do espetáculo. É uma coisa lamentável e deprimente, então eu sinto muito para você que teve que assistir a arbitragem do seu Braulio aí. Agora, falando em assistir, a outra coisa negativa é a transmissão, né? Infelizmente eu assisti pela transmissão da Plim Plim, e que coisa detestável. É um jogo paralelo. Existe o jogo que é transmitido através das imagens, e existe o jogo que é narrado pelo narrador. Eles não se comunicam, não se conversam. É realmente um negócio triste. Pois é isso. Por hoje acho que vamos ficando por aqui. Eu agradeço a todos que acompanharam o vídeo. Se você quiser receber mais conteúdo, inscreva-se no canal. Não esquece de deixar o like. Vejo todos vocês em breve e até a próxima. Fui!